que vou. Eu Vai lá, vou vai falar, lá. vou falar com o Nivaldo. Vem pra cá, Nivaldo Miller. Ele que é corretor de seguros, um grande amigo, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Por tudo favor, ótimo. fica à Obrigado. vontade aqui pra gente conversar e falar um pouquinho sobre, acho que essa loucura de aumento de preço, né, de seguros. Eu tiro por mim, tinha um valor, pagava um valor com a minha família, eu, meu marido e minha filha, e esse valor praticamente duplicou, não, acho que triplicou no papel, e isso em menos de 2 anos. Boa tarde, é isso mesmo. Na verdade, está tendo alguns reajustes. Nós viemos de uma pandemia, né? E nós estamos realmente com os valores tentando equilibrar essa pandemia, tentando reajustar. Então, assim, tem o quesito também de muitas pessoas utilizarem o plano de uma maneira errônea, porque não é orientado, não sabe utilizar, não sabe os processos e acabam fazendo com que venha esse reajuste. E assim, olha, por exemplo, eu sei que tem uma lei, que tem um certo valor que é por lei, que pode realmente aplicar, mas até qual é o valor que eu posso realmente falar, não, realmente está dentro da lei? Onde eu posso, né, chegar e falar, não, isso aqui já não está mais dentro do permitido? Como é que a gente pode identificar isso quando chega a nossa faturinha? Então, nós temos o site da ANS, que é onde nós vamos ter aquilo que são os equilíbrios, o balanço. Ele vai analisar não só o grupo, né? Ele vai analisar o CNPJ, ele vai analisar a sinistralidade daquele grupo de empresas, vai analisar também de maneira individual. Então, tem diversas formas. Na maioria das vezes, o reajuste sai entre 15% e 20%. Maior que isso, você pode questionar a operadora e negociar para ter aí um reajuste realmente que faça sentido para o seu plano de saúde. É uma boa, por exemplo, ficar mudando de plano? Porque aí o que acontece? A pessoa fala assim, então tá caro, vou mudar. Mas a gente sabe que tem carência, uma série de coisas. Qual seria aí a melhor forma nesse caso para não deixar de ter plano de saúde e não ficar também migrando toda hora para um novo plano? Exatamente. Toda migração, você vai ter a carência, ela vai ser aplicada quando você troca. No quesito, você vai precisar de uma carta de permanência. Para você não ter carência, você teria que utilizar a carta de portabilidade. Só que a carta de portabilidade não é algo que o corretor faça, é algo que o cliente faz direto com a ANS, porque ele vai pegar os planos compatíveis com o que você tem hoje e aí sim você não tem carência nenhuma. Só que a gente sempre indica esse caso de portabilidade para clientes que estejam com pré-existência. Então está fazendo algum tratamento oncológico, algum tratamento mais severo que não pode ser interrompido, para isso existe a portabilidade. Porque quando faz a portabilidade, o corretor ele não tem acesso a isso. Então realmente é o cliente com a operadora e é algo bem mais trabalhoso. Então eu sempre indico, vai fazer portabilidade para casos que têm pré-existência e não pode interromper. Agora se você está visando diminuir o reajuste, a sua fatura mensal, aí sim você pode fazer o quê? Procurar o teu corretor e ver. Às vezes tem operadoras que estão com promoções, às vezes tem operadoras que estão com campanhas exclusivas onde você pode entrar até sem carência. Tem muita gente que fala assim, mas para que eu vou ter um plano de saúde? Qual é a minha vantagem de ter um plano de saúde? Eu não uso o plano de saúde e tal, até que o dia que precisa. Mas quais seriam aí as vantagens e as desvantagens de ter um plano de saúde hoje? Vou ter que falar desvantagem. Tem que falar. Se existe, se não existir, você fala também. Não, na verdade, o que acontece? A vantagem é você ter uma equipe de especialistas, né? Que você pode marcar, não necessariamente só quando tem o problema. Porque o plano de saúde, muitas vezes ele é vendido de maneira errônea, querendo vender a doença, né? Na verdade, nós vendemos a prevenção. Então, quem tem o plano de saúde, ele precisa utilizar, sim, para não ter, para evitar problemas futuros. Porque quanto antes eu conseguir descobrir alguma pré-existência, algum sintoma, eu consigo tratar. E aí, então você tem uma equipe multidisciplinar, você tem várias opções de atendimento em várias regiões, onde você vai poder realmente escolher a região, o médico, o profissional que melhor vai lhe atender. A desvantagem é se você não tem um corretor
que te orienta com isso. Aí você vai acabar sofrendo um pouco mais. Às vezes escolhendo um plano errado, às vezes escolhendo um plano com um valor que talvez você nem precisaria pagar tanto. Então é legal ter o corretor porque ele te coloca ali todos os planos. E claro, também para não cair, né, nos golpes por aí, né? Porque a gente sabe que tem hoje muita coisa que o pessoal oferece, que você paga só quando você usa. Tem algumas coisas assim que no fim, quando você põe na ponta do lápis, dá um valor muito grande, né? Tem agora uns planos também que eles vêm com a questão de cada vez você paga um valor e aí você vai... tem um nome, eu esqueci. Coparticipação? Coparticipação. É vantagem ter um plano de saúde com a coparticipação? É vantagem. Hoje nós vemos... por que criou essa coparticipação? Uma para tentar diminuir a sinistralidade, tá? Porque ali, toda vez que a pessoa... que ele vai até o hospital, que ele vai até o profissional, ele vai pagar uma porcentagem daquilo. E aquilo vai fazer com que ele entenda que ele não pode ir, só para vocês terem noção, se você vai num ortopedista no pronto-socorro, exemplo, tá? Ele vai custar R$100 para o plano de saúde. Se você marca o ortopedista fora do hospital, ele sai a R$30, R$20. Então isso começa a direcionar e fazer com que as pessoas usem de maneira mais consciente o plano de saúde. Então a coparticipação você consegue economizar muitas vezes até 3 parcelas do seu plano durante o ano. Então eu sempre indico, né? Tem plano de saúde, a coparticipação ela precisa ser avaliada caso a caso, mas na maioria a coparticipação é vantagem. E aí, geralmente, o que entra? Exames, entra tudo como coparticipação? Ou você pode escolher? Existem vários tipos. Por exemplo, a pessoa tem um plano apartamento, aí ela tem a coparticipação, então cada exame que ela faz, ela paga só o exame. Como é que funciona? Agora, como está virando uma moda, coparticipação, cada operadora está fazendo a sua, né? Então, algumas isentam consultas e exames simples, outras isentam somente internação. Então aí mais uma vez a vantagem de você ter um corretor especialista, porque ele vai analisar operadora por operadora. Tem operadora que a coparticipação é só para internação, você vai pagar a coparticipação em tudo, e só na internação que você não vai pagar, que nós costumamos falar que é por evento, né? Cada internação nós chamamos de evento. Então, tem operadoras que vão te isentar, tem operadoras que não, tem operadoras que vão te isentar na rede própria, tem algumas que vão cobrar uma porcentagem menor, então aí a gente precisa realmente analisar caso a caso. Olha, a gente tem visto aí que os hospitais estão cada dia mais cheios, até mesmo os particulares. Eu tiro por mim que eu fui, foi um pouco tempo atrás, eu tive uma virose, alguma coisa assim. Eu fiquei 3 horas para ser atendida num dos maiores hospitais aqui em São Paulo e eu fiquei de boca caída, assim, porque eu falei, gente, como assim? Imagina como é que tá, né, para quem não tem condições de pagar um convênio. Nesse caso, né, a gente como cliente, o que a gente pode fazer para tentar ter essa melhora? Porque você já paga um absurdo de convênio. Ainda você chega e você tem uma espera muito grande. A gente vê que as pessoas começam a ficar nervosas, o pessoal já começa a gritar, a coisa já começa a ficar mais complicada. Como consumidor, qual seria aí o melhor caminho para a gente fazer quando a gente encontra essa questão, mesmo pagando tão caro num serviço? Algumas operadoras, o que elas estão fazendo? Elas estão criando a válvula de escape, que é a telemedicina. Então, alguns casos que não são considerados graves, onde você não perdeu a consciência, você consegue falar, consegue externar, você usa a telemedicina para você realmente ter um pré-atendimento. Exemplo, eu fiquei esses dias também 5 horas em um hospital que eu não vou falar qual. Particular também. Particular também. Só que o meu caso, exemplo, poderia ter sido por uma telemedicina. Porque o diagnóstico, eu não ia fazer exame, na verdade, eu estava com dengue, peguei dengue. E aí, qual que foi a orientação? Vai para casa e bebe água. Então, eu poderia ter feito isso numa telemedicina. Eu poderia ter ganhado esse tempo e economizado 5 horas. Mas muitas vezes a gente tem aquilo de que eu quero ir no hospital, eu quero estar lá, eu quero ver o médico. O preciosismo de olhar para a cara do médico, ele olhar para nossa cara, às vezes o médico nem olha na nossa cara. Exatamente. Então, às vezes a gente tem essa vantagem e consegue
ter essas possibilidades. Então, um dos mecanismos é a telemedicina, onde eu consigo ter o atendimento da minha casa e se for algo que o médico ache que realmente eu preciso ir para o hospital, ele vai me direcionar e aí sim eu vou entrar com a emergência, né, com a pulseirinha de identificação que realmente faz sentido para o meu diagnóstico. E assim, se eu vou no profissional, né, habilitado, se eu estou com dor de estômago, eu vou procurar um gastro. Então, o que acontece? Muitas vezes nós não procuramos os especialistas, nós vamos já direto no pronto-socorro. E aí é onde tem o gargalo. Isso é verdade, isso é uma coisa que a gente acaba usando pouco, né? Acho que eu principalmente até esqueço que tem a telemedicina. E às vezes é uma coisa que é tão mais prático, né? Então é bem bacana. Eu tenho um caso até engraçado que eu vou contar aqui. Que o meu sogro acabou tomando um remédio errado. Ele achava que era de pirona e ele tomou um calmante no lugar. E aí minha sogra não tinha condições de carregá-lo para levar. O que eu vou fazer? Ligou pra gente. Aí, liga na telemedicina. Aí ligou, orientou. E aí era deixar ele dormir, que ia passar. Então, quer dizer, se tivesse ido até, ela ia ter que chamar um vizinho para carregar o meu sogro, para ir lá, para ver. E no fundo era só deixar ele dormir, muita água também. Exatamente. Né? Então é uma coisa bacana para a gente acabar se atentando e lembrar de usar. Exato. Na pandemia foi muito... foi onde começou, né? A telemedicina, na verdade, na pandemia, ela deu um boom. Né? Porque foi ali que as pessoas elas precisavam falar com o médico e não sabia como. E aí as operadoras, as seguradoras começaram a realmente investir pesado na telemedicina, só que hoje ela ainda é pouco utilizada. Foram criadas operadoras exclusivamente de telemedicina, né? Mas elas acabaram migrando porque o brasileiro ele gosta do calor humano, ele gosta de estar Tete a tete. na fila. A gente gosta de ficar 5 horas lá, entendeu? Mas é isso aí. Mas tem já, então, operadoras que só trabalham hoje com telemedicina? Você tem um tipo, por exemplo, de convênio que você pode... não, eu quero só pagar um convênio por telemedicina. Existe isso? Existe e assim, na verdade não é que é só a telemedicina. Ele vai ter a telemedicina e caso ele... então, qual que vai ser o fluxo? Primeiro eu passo pela telemedicina para depois, se houver a necessidade, de ser orientado para um hospital. Aí entra mais um tipo de coparticipação. Se eu passar pela telemedicina e o médico me indicar o hospital, eu não pago coparticipação. Se eu for direto no hospital e pular a telemedicina, eu pago coparticipação, que é uma maneira de realmente ensinar, né, a utilizar essa vantagem da telemedicina também. E na pandemia também a gente viu que muita gente que não tinha convênio hoje buscou e busca, né, ter ali uma segurança maior. E a gente vê, não sei se pode ter a ver, tá? Porque pelo seguro dos carros, a gente começou a ver por conta da questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, que hoje o Brasil inteiro está pagando a conta. Exato. Né? Dentro da questão da saúde também, isso pode estar reverberando? Porque eu estou sofrendo uns juros aí super altos no meu convênio, eu até já falei, preciso mudar amanhã, porque não tem condições. Então, assim, isso pode também estar sendo refletido por conta dessa tragédia. Quando acontece uma tragédia, por exemplo, num lugar, isso reverbera em outros dentro dos seguros também? Vai interferir, sim. Inclusive, eu estava lá no dia, saí no último voo de Porto Alegre. Fui lá para conhecer uma operadora de saúde e consegui sair no último no último voo do aeroporto. Uau. Mas isso vai interferir por quê? Vamos imaginar, operadoras de saúde que são exclusivas, elas vão trabalhar, elas vão tentar diluir, né, o prejuízo. Então, as seguradoras que têm automóvel, vida, saúde, ela tem outros produtos para tentar diluir esse prejuízo. Operadora de saúde, que é só saúde, ela vai ter que aumentar um pouquinho, porque, por exemplo, as pessoas automaticamente lá vão parar de pagar o plano de saúde, vão cancelar. Então o prejuízo vai vir e não tem de onde tirar, porque é monoproduto, é só saúde. Então, de fato, sim, vai ter esse reajuste e nós vamos pagar. Ai, prepara o bolso aí, brasileiro, que assim a gente paga a conta a vida inteira, né? Agora, vamos falar de algumas doenças específicas. A gente vê que hoje, né, o crescimento da questão do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, tem crescido muito. E alguns convênios, né, alguns hospitais, eles não cobrem esse tipo de questão.
Como é que uma mãe pode fazer, por exemplo? Ela tem o direito, eles são obrigados a cobrirem toda essa questão do tratamento? Como é que hoje funciona voltado para esse público que a gente Sim. sempre traz aqui? Uma vez que foi diagnosticado, você estando dentro do plano de saúde, ele não pode negar. Até pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde, ela obriga determinada uma série de procedimentos que precisam ser cobertos. Muitas vezes, o que eu vejo que as famílias muitas vezes brigam, eu quero a clínica X. Se a clínica X não está cadastrada, o convênio ele é obrigado a dar o atendimento, mas não naquela clínica. E é aí que muitas vezes a gente tem aquelas brigas judiciais, porque assim, aí eu vou defender um pouquinho, né, as seguradoras e as operadoras. Existiram muitas fraudes nesse meio campo que acabaram fazendo com que clínicas realmente parassem de atender ou fossem denunciadas, e aí acaba interferindo naquele que realmente precisa fazer o procedimento. Exemplo, o meu filho Samuca, ele tem 7 anos e ele faz fono. Tinha clínica que a gente estava ligando, eles perguntavam se era autista. Se não fosse autista, não tinha vaga. E eu falei, mas como assim? Por quê? O autista, ele vai ter, querendo ou não, um tratamento mais prolongado, mais longo. O meu filho era preguiça de falar mesmo. E aí, então, o que acontece? Ele vai ter o tratamento por um período determinado. E ali eles vão suspender. Então, não é um cliente vitalício. Então, tudo isso deixa o plano de saúde mais caro. Tudo isso dificulta a comercialização do plano de saúde, porque tem as fraudes também do outro lado. Então, eles acabaram inibindo um pouquinho. Hoje, se você procurar plano de saúde, pessoa física somente para criança, está cada vez mais escasso. Mas uma coisa também que é bem difícil de conseguir é fisioterapia. Tem alguma questão também voltada para isso, por conta de algumas outras questões? Porque, olha, eu estava procurando para fazer, eu desisti. Eu falei, Deus, cuida aí, porque eu desisti. Eu liguei acho que mais de 10 lugares e não cobria. E eu falei, não é possível, gente, não tem condições. Então eu acabei desistindo de verdade. Não desista. Acabando aqui, a gente vai dar um jeito. Desista, me liga, né, Se tem Nivaldo? problema, me liga. Eu falo que eu tô ficando bom em ser solucionador de problema. Ah, isso é bom, isso é bom. É vantagem. Porque o que acontece? O credenciado, eu sempre falo, né? Hoje, nós atendemos na Saúde FC mais de 250 corretores, porque nós nos tornamos especialistas nisso. E qual que é o problema? Muitas vezes, eles vendem o credenciado. E o credenciado é aquele que pode estar hoje e não estar amanhã. Tanto que quem é das antigas que já teve plano de saúde recebia o livrinho, né, com todos os profissionais ali. Hoje é insano você ter esse livrinho porque você não consegue, a mudança de credenciado é muito constante nas operadoras. Porque aí entra os profissionais reclamando que recebem pouco, aí entra a operadora falando, mas eu te dou o cliente, e aí fica aquela briga, e aí muitas vezes eles descredenciam. Então, por isso que tem algumas operadoras também que estão verticalizando o atendimento. O que eles estão fazendo? Tendo o seu próprio laboratório, seu próprio hospital, porque aí eles conseguem administrar melhor os profissionais. Só que a gente entra naquela questão de, eu não quero passar na rede própria. Eu quero passar num credenciado. Aí tem opção também. Você pode adquirir um plano com reembolso e aí o que não falta é possibilidade. Então, a gente vai resolver essa sua fisioterapia. Tá bom. Por exemplo, uma pessoa que descobre que está grávida e não tem plano de saúde, fala, não, eu preciso de um plano de saúde agora para fazer todo o meu pré-natal. Como é que funciona? Acho que é uma dúvida que geralmente muitas pessoas têm. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão da carência e tal. Sim, eu sempre brinco com o pessoal, pensa em engravidar, faz o plano. Antes, né? Antes, porque toda vez que você entra num plano ou você faz a troca, você vai ter 2 tipos de carência, parto e cirurgia. Isso para todas as operadoras. Então, e você vai ter uma carência de 10 meses, exatamente para inibir, né? No seguro a gente fala muito de boa-fé. Inibir essa falta de boa-fé, porque um parto hoje, quem já foi pesquisar particular, é caríssimo.
e a conta não fecha. Então a gente precisa entender também que são custos. Aí é anestesista, o médico, enfermeira, a instrumentária. Então você entra em várias situações que acaba fazendo com que a operadora coloque essa carência toda vez que você entra no plano de saúde. Então, engravidou, você vai ter uma carênciazinha ali para fazer o exame, o pré-natal, você até vai conseguir fazer. Mas o parto, especificamente, se você contratou depois de estar gestante, você não vai conseguir pelo plano de saúde. Então, ó, você já se programa antes, pelo menos um ano antes, já começa a pagar teu convênio médico, né? Exatamente. A gente sabe também que existem algumas questões estéticas, né? Que também o plano acaba não cobrindo. Hoje a gente vê muita gente que faz aquela cirurgia bariátrica. Algumas pessoas conseguem fazer essa cirurgia dentro do plano e outras pessoas não. Eu acho que hoje está um pouco mais fácil, né, da pessoa conseguir, mas existe algum porquê de uns serem aprovados e outros não? Mesmo se, né, tendo ali a necessidade daquilo? Sim, tem a necessidade, porém, ela vai passar por uma junta médica, ela vai passar pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo endócrino, por vários especialistas, porque não é só fazer a cirurgia. Ela tem que tratar o psicológico, porque às vezes ela come muito, ela descarrega o seu estresse na alimentação, e aí não vai adiantar fazer a cirurgia, ela vai acabar passando mal depois, vai forçar, enfim. São vários especialistas que vão fazer, cada um vai dar o seu ok, cada um vai dando o seu ok. Quando tem tudo ok, não tem o porquê não fazer a cirurgia. Então, só que muitas vezes as pessoas elas querem para ontem. E é um processo aí um pouquinho mais demorado, que assim, as pessoas querem fazer plano de saúde quando está grávida, quando tem que fazer a bariátrica, ou seja, que é aquilo que eu falei no comecinho, é a prevenção, né? Não é na verdade o resultado, eu preciso fazer porque eu quero me tratar. Não, eu preciso me precaver, eu preciso me prevenir, para aí sim, quando você já está no plano de saúde, você passa por por esse preparo, não tem o porquê de ser negado. O plano de saúde a gente tem para não usar. É mais ou menos isso, né? É igual o seguro de vida, a gente tem para não usar, mas na hora que precisa, eu falo por mim, quando eu tive Covid, na época, a gente sempre falou, não vamos deixar de pagar o plano de saúde. E realmente foi, assim, extremamente importante nesse momento, onde eu tive um bom tratamento, onde fui bem atendida. Então, assim, claro que a gente sabe que hoje a realidade do brasileiro é um salário mínimo, um salário mínimo e meio. A gente sabe que é muito... A realidade entre o querer são coisas extremamente diferentes. Hoje, o que vale mais a pena? Você ter um convênio particular. Hoje tem muita gente que é MEI, acaba fazendo o convênio por conta disso, coloca a família. O que seria hoje para ajudar o brasileiro que está em casa, que quer ter um convênio? A grande maioria hoje está mudando para o PJ, né? Está deixando de ser CLT e mudando para o PJ. Isso é uma vantagem para adquirir um plano de saúde. Por quê? Tudo que é para CNPJ na área do seguro, o risco diminui e o custo também. Se você tem um MEI, você até consegue fazer plano de saúde por esse CNPJ. Porém, você tem que esperar 6 meses. Por que isso, Nivaldo? Porque antigamente tinha muita fraude e as pessoas, e determinados profissionais, eles abriam o MEI para o cliente sem ele saber. E aí, quando ia ver, estava lá com uma empresa aberta e não sabia que tinha aquela empresa, mas para fazer o plano de saúde. Então, por isso, hoje, espera-se 6 meses para ter certeza que foi aberto de maneira correta, foi aberto realmente de maneira consciente. Então, o reajuste anual é menor quando é CNPJ, você consegue negociar mais, você tem a possibilidade de colocar, sim, agregados, né? Nós chamamos os agregados, os familiares, cônjuge, filhos, entra a qualquer momento. Os agregados é pai, mãe, sogro, Irmão, tio, tia. legal. Tem operadora que está sendo até papagaio. Então a gente consegue realmente modelar. Hoje, o plano PJ, ele é o melhor. Existem 3 modalidades. O pessoa física, que é ali onde eu contrato com o CPF. O coletivo por adesão,
que é o mais conhecido do individual, que ali eu vou acabar colocando por entidade de classe. Então, eu vou colocar no grupo dos advogados, da OB, o grupo dos corretores de seguro. Então, eu coloco naquela pólice coletiva e o reajuste é bem maior. Porque por mais que eu não tenha nada, não tinha tido nada, não usei, aquele corretor de seguro que estava naquela pólice teve um problema caríssimo, vai ser repartido entre todos. O melhor cenário hoje é o para CNPJ. CNPJ sempre vai ser uma das melhores opções. Você brincou, falou do papagaio, mas é uma realidade, né? Que hoje existe plano de saúde para os pets? Tem também. Tem também? Como é que funciona? Deixa eu perguntar de curiosa. Eu não tenho pet, eu tinha um coelhinho que agora não tenho mais. Mas como é que funciona isso? Tem, porque tem muita gente que usa o termo, né, sou pai de pet. Isso, tem muito pai e mãe de pet. E tem sim, tem algumas seguradoras que já estão com esse produto de plano de saúde para os seus bichinhos de estimação. Né? E ali você vai ter acesso a veterinário, você tem acesso à internação. Aí você fala, não, é besteira. Eu tenho um cachorro, a gente tem um banguela em casa. E aí ele ficou doente, foram quase R$1.000 em 2 dias. Então assim, e aí Gasta você vai pagar? mais que a sua mulher com cartão de crédito na mão. Faz o seu convênio pro seu pé. Então assim, existe sim e está sendo bem procurado. Bem procurado, porque realmente agora virou integrante da família. É porque é um serviço que é razoavelmente caro, Sim. então é uma opção. Às vezes você paga um pouco, e deve ser bem mais barato, lógico, né, do que para um Sim. adulto, uma pessoa, um ser humano. Então você acha que consegue ali colocar, incluir dentro das suas contas ali, porque todo mundo que tem um pet sabe que tem um gasto para isso, e é uma coisa bacana, diferente até para você ter, né? Eu queria que você desse assim mais ou menos uma dica para quem está assistindo a gente, que não tem plano de saúde e quer ter o seu primeiro plano de saúde. Por onde ela deve começar? Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou ter, ou eu não tenho dinheiro, mas eu acho que tem planos para muitas pessoas, né? Tem desde o mais acessível até o mais caro. Eu queria que você desse uma dica para quem gostaria de ter um plano de saúde, mas tem medo. Primeira dica, procura a Saúde FC, que nós temos mais de 200 corretores disponíveis para você e a gente vai solucionar esse seu problema. A segunda dica, eu sempre falo, não existe plano de saúde ruim, tá? Existem expectativas e experiências. Porque muitas vezes não adianta eu querer também ter cobertura no Albert Einstein, no Sírio-Libanês e querer pagar R$100 por mês, né? Então a conta não fecha. Então você precisa entender o que é a prioridade. Eu sempre falo, é a hotelaria, porque conforme o plano vai ficando mais caro, é a hotelaria que vai mudando. Porque você vai ter um quarto maior, no caso da internação, você vai ter uma televisão de plasma, você vai ter, só que você vai pagar por isso. Às vezes também você está contratando um plano nacional, sendo que um regional ia resolver o seu problema. Então nós temos operadoras menores, segmentadas, que atuam só na Zona Leste ou na Zona Norte de São Paulo. Então a gente consegue fazer esse filtro para realmente você pagar aquilo que realmente faz sentido. Às vezes a gente pega clientes que têm um portfólio de 200 hospitais à disposição do seu plano de saúde e a única coisa que ele usa são 2. Então, será que a gente consegue realmente modelar isso? Dá para modelar. Você não precisa começar pelo plano de saúde mais caro. O importante é você ter acesso a esse plano de saúde privado e aí sim você vai fazendo os upgrades, você vai melhorando, né? Você vai ficando bem de saúde, vai trabalhando melhor, vai ganhando mais dinheiro e aí você consegue ir aumentando o plano de saúde seu e da sua família. Existe alguma doença que hoje nenhum plano de saúde cobre? Existe alguma doença específica que você se lembra assim? Não, que não cobre não. Existem problemas de saúde, existem pré-existências que vão limitar, existe a CPT, carência parcial temporária. Então, por exemplo, hipertensão. Eu entro lá e coloco na minha declaração de saúde que eu sou hipertenso, que eu tomo remédio. O plano de saúde, ele pode aceitar o meu plano, o meu contrato e falar, mas para hipertensão, você vai ficar 6 meses sem usar os profissionais relacionados a essa pré-existência que você tem. Então, aí sim eu vou ficar.
E isso pode ser aplicado de 6 meses até 2 anos. Não pode mais que 2 anos. Passou de 2 anos, eu posso usar normal. Então, proibir não vai proibir, mas eu posso ser penalizado com a CPT. Entendi. Tem um amigo meu que, acho que não sei se foi a mãe ou o pai, que ficou internado um bom tempo. E aí, chegou assim, faz tempo a história, mas mais ou menos era isso. Que meio que eles foram convidados a se retirar do convênio. Isso pode ser feito? Existe isso? Eu falei, não, eu vou perguntar isso pra alguém, porque como é que é isso? Existe. Da mesma maneira que você, cliente, pode sair a qualquer momento, vai anunciar para a operadora, né? Vai informar que você quer se desligar e você tem 60 dias para cumprir de aviso prévio, a operadora também, em contrato, tem essa cláusula que permite ela falar, ó, não quero mais você tem 60 dias para sair da minha operadora. Ela usava muito convênio, tinha uma doença, acho que era trombose, então ficou muito tempo indo e voltando em muitos médicos, internações e tal. E eu falei, gente, eu não acredito que existe isso. Então a operadora pode então falar, olha, Pode. não, você não é mais um bom cliente para mim. Pode, ela pode Isso é lei. entrar, é lei, mas o cliente ele sempre pode recorrer, né? Tudo a gente pode recorrer, pode entrar na justiça para tentar argumentar, até num caso complexo desse, com uma pré-existência, que é onde não pode ter carência numa troca, porque vai precisar de um tratamento constante. Então, uma das alternativas, se não quisesse recorrer judicialmente, seria fazer a portabilidade. Entrar no site da ANS e fazer essa migração, né, através da Agência Nacional de Saúde. Então, tem até um caso, né, de um amiguinho nosso, tem 4 anos, 4, 5 anos, né, e ele tem TEA e ele foi também meio que convidado a se retirar do plano de saúde porque usava muito. Não existe nenhuma lei que beneficia também, nesse caso, nós como clientes? Tem que entrar na justiça, não tem Tem que entrar na justiça, não vai ter muito como fugir. Porque assim, da mesma forma que garante que essa lei garante que o cliente não fique amarrado, né? Não quero mais essa operadora, vou mudar. Da mesma forma é a operadora. E aí o índice de sinistralidade aumentando, ele pode fazer isso, ele pode convidar sim, mas pode, do outro lado, pode entrar judicialmente para defender, falar não posso sair porque eu estou no meio de um tratamento, enfim, existe essa possibilidade sim, tá? Dificilmente o cliente perde. Né, nesse caso, acho que é mais assim, teve um caso nosso de um amigo que ficou internado durante anos, acho que ele ficou 2 anos, aí o convênio também falou, não, você vai ter que retirar, aí os nossos amigos entraram na justiça e ganharam, ele ficou 7 anos, até o último dia de vida ele ficou dentro do hospital sem custo nenhum para a família, né? Mas aí a gente também tô falando de pessoas que também tinham ótimos advogados e tal. Então, na verdade, é aquilo, né? É uma via de mão dupla. Exato. Você tem que ser um bom cliente e também o convênio precisa ser, né, um bom amigo para você. Então, em tudo isso na vida, né? A gente sabe que é negócio, não tem jeito, mas existem muitas possibilidades. Se você tem dúvidas, eu acho que o mais importante é perguntar tudo que você tem dúvida. Vai fechar um plano? Pergunta tudo, né, Nivaldo? Pergunta, não tenha medo. Porque aí depois a pessoa fala, mas você não me falou isso, você não me falou que era assim. Aí fica, você não me falou, mas você não me perguntou? Né? Não, mas eu sempre oriento, porque assim, são dúvidas que muitas vezes as pessoas têm, mas não querem perguntar, né? Ficam receosas. E o plano de saúde é para você utilizar na prevenção. Então, utilize, faça um check-up para realmente você se poupar e evitar esse desgaste emocional, né? E até com a operadora. Nivaldo, muito obrigada. Foi muito bom, né? Tirou aqui muitas dúvidas, tenho certeza, de quem está nos assistindo. Eu quero que você passe os seus contatos para a gente. E gratidão, viu? Volte sempre. Obrigado. Bom, o telefone eu sempre esqueço. Tá na tela, fica tranquilo. Mas assim, procura Saúde FC. Nós somos especialistas em treinar e capacitar corretoras de seguros. Então, nós temos mais de 200 possibilidades em todo o Brasil para você. Então, se tem dúvida, quer saber mais, pode entrar em contato. Eu e a minha equipe vamos estar à disposição de vocês.
Muito bom, obrigada, viu? Obrigado. Sucesso aí para você e todo mundo da tua empresa também.